Espero que todos vocês já tenham baixado o arquivo de escola dominical que eu publiquei no nosso grupo. Tá bom? Ele tem a lição número 4 desse quarto trimestre de 2023, com o acréscimo de alguns comentários. Sempre lembrando que as partes em verde na revista significa pontos que eu acrescentei, que não estão na revista original. Então a nossa capa diz aí missões transculturais no Novo Testamento. Então ele está falando de missões, principalmente que enfatizando essa questão transcultural, porque as missões, a pregação do Evangelho está acima da cultura dos povos, né? Então, por isso, além das culturas transculturais. O texto áureo que ele escolheu, João 3,16, né? Talvez seja, né, o texto áureo de toda a mensagem missionária, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a revista tem vindo enfatizando, colocando Deus como missionário, né? Ou seja, a missão de pregar o Evangelho é uma cobrança que Deus faz, né, mediante a sua igreja. Podemos dizer que Deus cobrou a nação de Israel. Infelizmente eles não corresponderam no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, claro, isso é cobrado da igreja. E a mensagem que é dita no Novo Testamento é que a igreja não falhará nessa missão. A Bíblia diz que eu e você não falharemos nesta missão. Bom, a verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Vamos lembrar que o Novo Testamento, ele diz que Deus não confiou esse ministério aos anjos. Diz que os anjos desejam até tentar, né, para essa pregação, os anjos gostariam de fazer, cumprir essa obra missionária, mas a eles não foi dada essa responsabilidade, foi dado a nós, porque nós homens, nós conhecemos o pecado e o arrependimento, então nós podemos pregar o arrependimento. Os anjos, eles não conhecem arrependimento, né? Aqueles que permaneceram fiéis a Deus nunca pecaram, então nunca se arrependeram. Pois bem, prosseguindo, a leitura bíblica em classe, ele coloca o texto de Isaías, capítulo 61, os versículos 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me, guarde esta palavra, enviou-me, em grego vai ser a palavra apóstolos, né? O enviado ou o missionário, tá bom? Ou comissionado. Então aqui o próprio Jesus Cristo, que é profetizado nesse texto, né, diz que enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele continua no versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Explicar para vocês o que é o ano aceitável do Senhor. Vocês já ouviram falar no ano do jubileu. Foi um ano que Deus ordenou que de 50 em 50 anos ele se repetia. E era um ano em que todas as dívidas eram perdoadas de todas as pessoas, os escravos eram libertos. Interessante, os rabinos nos dias atuais, eles colocaram o ano de 2022, 2023 como um ano do jubileu, segundo o calendário deles, como um ano aceitável do Senhor, ou seja, como um ano de perdão para eles. O ano deles começa normalmente em setembro e termina em setembro ou outubro. Então terminou agora no dia 15 de setembro, terminou o ano do jubileu deles e começou um novo ano, um novo ciclo. Tá bom? Então o ano aceitável do Senhor simboliza o momento do perdão, o momento do encontro de Deus com Israel, né? E é interessante que os irmãos vejam, Israel celebrou
a Rosh Hashanah, como eles chamam, que é ao início do ano, no dia 15 de setembro. 10 dias depois eles celebraram o Yom Kippur, tá bom? E 15 dias depois eles celebram o tabernáculo. Eles estavam celebrando a festa do tabernáculo, ou o tempo determinado do tabernáculo, porque a festa do tabernáculo simboliza o povo habitando com Deus. Eles foram perdoados e agora eles habitam com Deus. Pois bem, no dia da festa dos tabernáculos, no último dia da festa, é que houve o ataque recente lá em Israel. Então, tudo isso aí é muito profético, é muito significativo para nós. Mas vamos retornar às missões, né? Em Lucas capítulo 4, Jesus entra numa sinagoga, o versículo 17 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Eles sabiam que esse texto ele é normalmente interpretado como o texto da chegada do Messias. Então Jesus claramente se apresentou como o Messias de Israel, tanto que ele se levanta e diz, né? Olha, essa escritura se cumpriu entre vós. Né? Ou seja, ele está se apresentando como o Cordeiro de Deus ou o missionário de Deus para tirar o pecado do mundo. A introdução da lição nos diz: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Bom, eu coloco aqui junto com esses missionários, João Batista também. Então, Jesus é o primeiro, não, ele seria o segundo. João Batista, ele veio como missionário também, preparar o caminho do Senhor, como ele mesmo citou a palavra profética, né? Que ele veio para aplanar o caminho do Senhor. Ele é a voz do que clama no deserto. O capítulo 1 diz: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Lembre-se que missionário é aquele que é enviado, né? Ou o apóstolo, tá bom? E prossegue: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21, João 3:16. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Bom, eu coloquei aí abaixo em verde para vocês, estamos no final da página 5, né? Um comentário onde eu explico. O termo missionário significa aquele que é enviado com uma missão específica. Jesus organizou o primeiro grupo de missionários quando envia os 12 apóstolos na missão de pregar o Evangelho. O termo missionário é tradução do grego apóstolos, que se traduz por enviar. Em Mateus 10:5, né, está escrito: Jesus enviou estes 12, tá bom? Enviou. No original está apóstolos, ok?
ou missionários, aqueles que são enviados. Aqui eu aproveito, eu estava conversando com a irmã Cleonice um pouco antes, ela pediu para eu também citar aqui a questão de apóstolo. Se o termo apóstolo significa missionário, será que nós poderíamos separar apóstolos hoje? Observe o seguinte, irmãos, historicamente nós sabemos que a morte de João Evangelista encerrou o ciclo de apóstolos. A igreja, ela não substituiu, né, os apóstolos, ok? Foi um cargo que foi encerrado com a morte do apóstolo João. E também vamos fazer uma separação entre cargo e significado de palavra, tá bom? Apóstolo pode ser um cargo ou simplesmente está descrevendo uma missão que você tem, que você está sendo enviado com uma determinada tarefa, ok? Eu comparo isso à palavra diácono. Por exemplo, eu sou um diácono? No significado etimológico da palavra, sim, porque diácono significa servo, tá bom? Esse é o significado da palavra diácono. Então eu sou um servo. Agora uma segunda pergunta, eu tenho cargo de diácono? Não, o meu cargo eclesiástico é pastor. Eu sou um ministro do evangelho, pastor. Diácono é outro cargo, tá bom? Então você tem a palavra diácono como cargo, né, que a igreja separa, temos o exemplo de Estevão, Filipe na Bíblia, e você tem também a palavra diácono simplesmente para descrever o que todos os cristãos são, servos. Todos somos diáconos, todos somos servos, mas para você ter o cargo de servo ou o cargo de diácono é diferente. O mesmo se aplica a apóstolo. Todos nós, por um certo olhar, nós somos apóstolos, porque nós somos enviados por Deus, nós temos uma missão. E lembre-se, no grego, enviado por Deus, em grego é apóstolo. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles eram apóstolos porque eles foram comissionados por Deus e, além disso, eles tinham o cargo de apóstolo. Então, sobre o cargo de apóstolo, eu não sou a favor, apesar da Bíblia não condenar, tá bom? Que alguém se coloque como apóstolo, não existe essa condenação, mas historicamente nós vemos que a igreja realmente ela não continuou usando esse termo apóstolo como para descrever um cargo. Vamos separar mais alguns apóstolos? Não, a história realmente comprova que isso não foi feito. Não? Então, os cargos que continuaram existindo na igreja, de Efésios 4:11, mas não inclui nesse caso o apóstolo. Então, só para resumir, apóstolo é uma palavra que significa aquele que é enviado. Assim como diácono significa servo. Você pode ser um diácono, um servo, você deve ser um servo como cristão, mas se você tem o cargo de diácono, é outra coisa. Então, entenda a diferença do significado da palavra para o cargo que a palavra define. Diácono descreve um cargo. Eu não sou diácono, então eu não tenho esse cargo, porque o meu cargo é pastor. Então, mas o significado da palavra diácono, servo, todo cristão é. Tá bom? Então, o mesmo aí também eu apliquei ao apóstolo para vocês poderem entender. E coloquei também Mateus 10:40, né? Em que ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tá bom? Então, enviar, aqui no grego está apóstolo. Então, Jesus, ele não tinha o cargo de apóstolo. Ele, no caso, tinha a missão de apóstolo. Tá bom? Ele é um enviado, ele recebeu uma missão de Deus. O número 2, ainda na página 6, ele nos diz: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo,
a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo assim o missionário por excelência. E eu coloquei em azul aí, para uma parte de destaque da revista, que eu acho que vocês devem destacar, achei muito bonito essa citação que o autor da revista fez. Já no início da página 7, a revista diz: não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Bom, esse missionário aí que foi citado por ele é um missionário de grande destaque na história. Então eu fiz também o seguinte: eu separei uma obra dele e vou colocar lá para quem quiser ler, tá bom? Para quem quiser ler essa obra. Foi um livro que ele escreveu quando ele estava evangelizando a África, tá bom? Então ele foi um anabatista, tá bom? Ou batista, como já viveu no século XIX, né? Tá bom? Então, como eles eram chamados, ok? Então eu vou colocar o livro que ele escreveu, que é como um diário de como ele evangelizou a África, tá bom? Já está lá no grupo de vocês. Bom, então vou ler aqui agora um pequeno comentário que eu fiz também sobre esse autor, né? Eu coloco aí: Livingstone foi um anabatista, ou batista, como eles já eram chamados nesse período, escocês, que evangelizou a África entre os anos de 1840 e 1856. Ele chegou a estudar medicina para conseguir ir para o campo missionário e poder atender as pessoas na África que tinham, como tem até hoje, uma grande necessidade de atendimento médico, né? E ele, então, nesses 16 anos, ele evangelizou a África. Em 1857, escreveu a obra Missionário Traves in Research in South America, na África do Sul, tá bom? Trabalhos missionários que ele fez na África do Sul, onde contava a obra missionária, contava como foi a obra que ele fez lá na África, dando testemunho. Essa obra eu coloquei ela tem disponível na internet para vocês. Ela não é vendida em português, mas existe ela em português. E eu então peguei e coloquei lá para vocês no grupo de vocês. Se vocês quiserem ler, é um diário, é longo, são mais de 1000 páginas, mas é um trabalho assim real de um missionário. Uma obra muito interessante. E como ele é um missionário de destaque, então a revista fez essa citação dele, que tem essa frase maravilhosa, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, ou seja, entregou esse filho para morrer por nós, né? O item 3 da revista diz: a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento, e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Bom, nós conhecemos a história de como foi a obra missionária. Nós sabemos que infelizmente, por exemplo, o apóstolo Pedro, alguns apóstolos, eles não entenderam a urgência da pregação do evangelho entre os gentios. Parece que talvez intimidados pelos que o livro de Atos chama da circuncisão, ou seja, pessoas que praticavam ainda os ritos judaicos, tá bom? Então, o apóstolo Pedro, ele não teve essa visão a princípio. O homem que vai se destacar nessa missão é o apóstolo Paulo, ok? Ele, até porque Deus vai falar claramente com ele que ele era o seu porta-voz para os gentios, porque os outros apóstolos, eles não tiveram essa visão a princípio. Isso também é uma responsabilidade para nós observarmos o seguinte, que Deus também não nos dá todo o conhecimento de mão beijada, não.
né? Esse conhecimento ele é revelado aos pequeninos. Nós temos que ter esse sentimento para chegarmos na presença de Deus, porque o apóstolo Pedro, né, um homem que nós sempre dizemos o seguinte: nunca chegaremos a ser como o apóstolo Pedro, mas ele falhou nessa visão. Já o apóstolo Paulo acertou nessa visão. Tá, ok? Bom, vamos à página 9, que é o capítulo 2 da nossa revista. Então, só para concluir aquele tópico, nós temos que chegar diante de Deus como pequeninos para Ele realmente nos esclarecer, porque com certeza o apóstolo Pedro poderia ter o mesmo esclarecimento que o apóstolo Paulo. Ele não precisava ter sido chamado a atenção pelo apóstolo Paulo, ok? Já que ele mesmo recebeu uma revelação de Deus em que ele, em Atos 10, ele vai evangelizar gentios, porque Deus mostrou a ele: olha, esses animais imundos que você está vendo nesse lençol, tá bom? Não diga que eles são imundos, porque Deus os purificou. E ele entendeu que aquilo era pregação aos gentios. Mas ele, mesmo assim, falhou momentos depois na interpretação da obra missionária entre os gentios. Bom, na página 9, o capítulo 2 diz: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Bom, eu coloquei aí alguns versículos, né, na página 10, exatamente da grande comissão, porque em Mateus 28:19, Jesus Cristo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em João, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ok? Então, a grande comissão, claro, Jesus fez a obra missionária por excelência durante os seus 3 anos de ministério, que o Novo Testamento descreve. Ele esteve andando por toda a Judéia, né, desde a Galiléia, Samaria e até a Judéia. Ele esteve andando pregando o evangelho até nas regiões vizinhas. A Bíblia diz que ele esteve na região de Tiro e de Sidom, que eram regiões pagãs. Então, os apóstolos eram para ter aprendido com Jesus. Jesus encontra uma mulher Ciro-Filístia lá. De Filístia são palestinos. O termo Palestina vem de Ciro-Filístia. Jesus encontrou uma mulher Ciro-Filístia lá. Jesus pregou o evangelho para ela também. Ela demonstrou fé e Jesus Cristo falou, elogiou a fé dela entre os apóstolos. Então era para os apóstolos ter tido uma visão missionária mais aprofundada, mais ampla. Mas são as nossas limitações. Eu uso esse exemplo para nós também observarmos se não tem alguma falha na nossa visão missionária. Será que nós estamos fazendo realmente tudo o que poderíamos fazer? Bom, o item 2 nos diz: nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, eles vão se destacar, né? Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Isso estava claro na comissão de Jesus, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Por que Pedro teve uma interpretação diferente? Foi uma falha, né? Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza,
antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Né? Vocês vejam que coincidência interessante, né? A lição da revista de escola dominical dessa semana fala exatamente na pregação em Gaza. Gaza, essa região, ela não pertence historicamente a Israel, ela pertence aos filisteus. Então hoje, quando se fala em criar um segundo Estado, né, um Estado palestino, eu digo, Israel está certo em ele ceder aquela região para os filisteus, porque profeticamente não faz parte dos termos do território de Israel, tá ok? Mas nós sabemos que os palestinos é que têm rejeitado, né, a criação desses dois estados, porque eles querem Jerusalém. O comentário prossegue. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Exatamente a evangelização de Cornélio, a revelação do lençol e a evangelização entre os gentios. Depois, infelizmente, ele chegou a falhar, mas o ensino estava claro para ele. A mensagem era para todos. Se nós, hoje, se Deus mandar você gravar uma mensagem e mandar para um terrorista lá do Hamas, olha, faça isso, porque nós temos história de terrorista que se converteu. Nós temos a história de um filho de um príncipe árabe lá da Palestina, do Hamas, que ele se converteu. A história dele está na internet. Ele se converteu e abandonou a vida de terrorista, né? Número 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. E uma pausa aqui, essa igreja de Antioquia, irmãos, no estudo de história da igreja, ela se tornou um destaque, porque foi a primeira igreja a ter essa visão missionária, né? Até por conta do trabalho do apóstolo Paulo lá. E prossegue, assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Por quê? Antioquia ficava na Síria, ou seja, na região de gentios, né? Não pertencia a Israel. Na página 12, eu dou um destaque aí a Paulo como missionário, porque ele, além de fazer a obra missionária, é um segundo ponto que nós temos que observar no Novo Testamento. Ele também preparou novos missionários, ok? Por isso eu coloco aí, Paulo, além de grande missionário, também preparou novos missionários. Eu coloquei um texto aí do historiador Eusébio de Cesareia, que viveu ali nos anos 300, portanto 250 anos depois do apóstolo Paulo, que ele descreve como a igreja primitiva esteve depois da morte de Paulo, como os seus discípulos continuaram pregando, né? Ou seja, ele preparou bem os missionários. O historiador diz, pelo menos sobre Timóteo, refere-se que foi o primeiro a ser designado para o episcopado da igreja de Éfeso, assim como Tito, das igrejas de Creta. Dos restantes seguidores de Paulo, está provado que Crescente foi enviado por ele a Gália, e Lino, que é mencionado na segunda carta a Timóteo, indicando que se encontra com ele em Roma. Já foi demonstrado anteriormente que foi designado para o episcopado da igreja de Roma, o primeiro depois de Pedro.
Bom, aqui nessa Eusébio de Cesareia diz que Pedro teria pastoreado a igreja de Roma em algum momento e que depois da morte dele, Lino, esse discípulo de Paulo, assumiu o pastorado daquela igreja. E prossegue. Além destes, há também o Areopagita, chamado Dionísio, sobre o qual Lucas escreve nos Atos 17:44, que foi o primeiro que creu depois do discurso de Paulo aos atenienses no Areópago, e de quem outro antigo Dionísio, pastor da igreja de Corinto, conta que foi o primeiro bispo de Atenas. Ou seja, ele cita aqui diversos discípulos de Paulo e como eles se destacaram na igreja mais tarde. O comentário prossegue na página 13. Paulo também descreve obreiros como Demas, Crescente e Tito, que se tornaram pastores de destaques. Em 2 Timóteo 4,10 ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E em Filipenses 4,3 o apóstolo Paulo diz: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Esse Clemente, Eusébio de Cesareia diz também que ele se destaca na igreja, depois da morte do apóstolo Paulo, inclusive também na igreja de Roma. Ele diz: Paulo também atesta que Clemente, instituído o terceiro bispo da cidade de Roma, foi seu colaborador e companheiro de luta. Então, ele vai se tornar pastor, segundo a história, no ano 97 da era cristã, ele se torna pastor da igreja de Roma e vai ser morto no ano 101, nos dias do imperador Trajano. Paulo também instruiu o missionário Timóteo a preparar outros missionários, né? Olha que interessante esse versículo agora. Ele vai dizer que Timóteo já é um homem, um missionário preparado por ele. Ele vai instruir Timóteo para Timóteo preparar outros. Ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo enviava missionário para cuidar das igrejas que ele fundou. Por exemplo, 2 Timóteo 4,12, ele diz: também enviou Tíquico a Éfeso. Por quê? Essas igrejas, principalmente o apóstolo Paulo sai pregando para outras igrejas, haviam principalmente os judeus, que eles tentavam sempre influenciar na doutrina do cristianismo nesse nascimento, né? Tá bom? Então, o apóstolo Paulo tinha que enviar missionários, e como ele disse a Timóteo, né, o que eu te ensinei, quer dizer, transmite a homens idôneos, né? Ensina a homens idôneos. No capítulo 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, as cartas paulinas, ele vai enfatizar primeiro aqui que essas cartas, como nas cartas gerais, as cartas paulinas, ele enviou exatamente como um cuidado missionário àquelas igrejas que estavam sendo atacadas. Por exemplo, as igrejas das Galácias, os Gálatas, eles estavam sendo atacados por judeus que queriam fazê-los guardar a lei. E o apóstolo Paulo repreende que não, tá bom? E ele usa uma palavra pesada para os judeus. Ele chega no capítulo 5, ele compara os judeus dos dias do Novo Testamento, que rejeitaram Jesus e perseguiam a igreja. Ele compara esses judeus a Raabe, escrava, tá bom? Ele diz que Israel hoje é escrava, Jerusalém é escrava, como Agar. E compara a igreja a Isaac, o filho da livre. Então, Israel, nos dias do Novo Testamento, simbolicamente, o apóstolo Paulo fala, eles são escravos, eles são filhos de Agar, eles são Ismael, e nós, igrejas, nós somos Isaac. Isso para os judeus, até hoje, eu leio livros de história de Israel, os judeus, eles não gostam do apóstolo Paulo. Eu já vi escritos judaicos assim, que eles até elogiam Jesus, dizem que Jesus, ele respeitou o judaísmo, mas que o apóstolo Paulo não.
Porém, eu tenho que falar para eles também claramente. Jesus Cristo respeitou o judaísmo, assim como o apóstolo Paulo também respeitou. Mas Jesus Cristo, ele falou para os judeus exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Vou pegar aqui em Mateus capítulo 21, no versículo 43, olha o que é que Jesus Cristo diz, olha, para os judeus: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, no caso, a igreja, tá bom? Então, eu vejo eles até assim, elogiando Jesus, mas sabendo o seguinte: Jesus Cristo falou o mesmo que o apóstolo Paulo. Isso tem que ser dito para eles despertarem, abrir os olhos, porque aquela geração dos dias do Novo Testamento, aquela geração de judeus, errou por não interpretar corretamente as Escrituras e rejeitou Jesus. Mas hoje os judeus podem e devem agir diferente. E todas as coisas que estão acontecendo com eles são coisas que nós sabemos que Deus permite para eles refletirem sobre a profecia, sobre como os seus antepassados se comportaram em relação a Jesus, né? Bom, na página 15, o item 3 diz: do Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Neste sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, né? Isso é bem claro na mensagem bíblica. E na página 17, a conclusão da nossa lição, que diz: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu Filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária, de quem é filho de Deus. Esse trabalho tem que estar também na vida do homem, né?